Olá, irmãos, bom dia, graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudos da Igreja do Nazareno, Comunidade Leste e também Comunidade Monte Aprazível. Você que já nos conhece, né, que já tem o hábito de toda semana estar aqui, nós estamos aprendendo uma série de aulas sobre a história da igreja, né? Nós falamos na primeira aula sobre o nascimento da igreja. Depois, na segunda aula, nós podemos falar sobre a igreja primitiva, né? A igreja do primeiro século, a igreja modelo, né? E hoje nós vamos falar sobre a perseguição da igreja, como que se deu essa perseguição, vamos falar alguns detalhes. Hoje também a aula está carregada de conteúdo. Eu já quero pedir para você, meu irmão, meu querido, que você possa compartilhar essa aula com alguém, que você possa deixar o seu curtir aí na aula, que você possa deixar o seu gostei. Nós sempre pedimos isso aqui, eu sempre peço isso aqui. Não é por cuidado ou por zelo, não, isso aqui é porque a aula, quando você curte ela, quando você comenta, o YouTube entende que você está assistindo um conteúdo relevante e aí ele indica esse conteúdo para mais pessoas. Quando alguém for pesquisar sobre a história da igreja, esse vídeo tem grande chance de aparecer para essa pessoa porque você disse que esse vídeo, que esse conteúdo é relevante através do seu gostei, tá bom? Bom, vamos lá, eu quero orar, como sempre fazemos, feche teus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, obrigado por mais uma semana, obrigado, Senhor Pai, por esse mês que se iniciou, né? Estamos aqui no segundo domingo do mês, né? Iniciando a segunda semana do mês de fevereiro, nós queremos te louvar pela tua bondade, pela tua fidelidade, queremos te louvar pela tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui com o único intuito, conhecer mais do Senhor. Quando conhecemos mais da tua palavra, quando conhecemos mais da história da igreja, que é o que estamos aprendendo, nós nos aproximamos do Senhor. O intuito dessa aula é que o conhecimento traga reflexão, traga aproximação do Senhor, traga, Senhor Pai, um relacionamento ainda mais profundo e íntimo contigo. Em nome de Jesus, abra os nossos entendimentos, entendimento de cada um que está me ouvindo e me assistindo, para que essa aula seja compreendida de forma fácil, de forma clara, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, então nós já aprendemos nas outras semanas aquilo que nós falamos aqui, como a igreja nasceu, né? Recapitulando como a igreja nasceu, com aquela promessa de Jesus, né? Olha, não saiam de Jerusalém, né? E vocês vão receber poder, Atos 1:8, mas recebereis poder para ser minhas testemunhas, né? Depois nós vimos lá o discurso, né? A pregação de Pedro no dia de Pentecoste, 10 dias depois de Atos 1:8, acontece Atos 2, que é o dia de Pentecoste, havia uma festa na cidade onde os judeus estavam reunidos, e aí então um derramar do Espírito acontece naquele lugar, 3.000 pessoas são convertidas e a igreja nasce, né? Nós aprendemos também sobre a igreja primitiva, como era, como foi o modelo da igreja primitiva, o que eles faziam, né? Eles eram ali fiéis na doutrina da palavra, eles compartilhavam, né? Eles andavam em unidade, nós falamos sobre koinonia, né? Que é ter comunhão. Nós também falamos que eles perseveravam no partir do pão, enfim, você pode aprender tudo isso. E hoje nós vamos falar sobre a perseguição da igreja. Eu quero que você pegue o seu papel, a sua caneta, porque hoje nós teremos um conteúdo também bastante robusto, tá? Olha só, eu estava preparando a aula, né, as aulas, né, dessa série, e nessa terceira aula eu falaria sobre o crescimento da igreja, porque depois que a igreja nasceu, ela cresceu, né? Ela se expandiu para os países, teve as viagens missionárias de Paulo, a primeira, a segunda viagem missionária, teve ali os apóstolos, né, pregando de forma regional e local, como Paulo, como Pedro. A igreja foi crescendo, né? Teve as cartas paulinas, teve então a decisão, né, que Paulo tomou em colocar líderes pastorais para cuidar de igrejas, como por exemplo Timóteo, como outros líderes. Teve também Barnabé, que se achegou e ajudou inclusive o evangelho a avançar, né, aí junto com Paulo nas suas viagens. Teve uma série de acontecimentos que nós poderíamos abordar aqui nessa terceira aula sobre a expansão da igreja. Porém, eu não quis fazer dessa forma para não parecer na sua mente que a igreja cresceu e depois ela foi perseguida, né? Se eu fizesse aqui na terceira aula o crescimento e na quarta aula a perseguição, cronologicamente você ia aprender e ia entender que a igreja cresceu
e depois ela foi para vários lugares e depois ela foi perseguida. E não foi assim. A perseguição aconteceu junto com o crescimento. Olha que estranho ouvir isso, mas foi assim que aconteceu. O crescimento se deu não só na perseguição, mas ele se deu por conta da perseguição. O crescimento do evangelho, e por que nós precisamos entender e aprender isso? Porque hoje nós somos frutos disso. Hoje o evangelho, né, essa palavra que nós temos acesso, chegou até nós por conta de algo que aconteceu com a igreja. E isso passa pela perseguição, que nós vamos falar hoje. Então, pastor, por que eu preciso aprender a perseguição? Como foi? Detalhes, porque é a história da igreja. Faz parte. Um dia, você, ou hoje, né, você pode ter acesso ao evangelho de forma genuína, o evangelho completo, o evangelho fiel, através da palavra, né? Um dia os teus olhos foram abertos porque pessoas passaram por uma perseguição e essa perseguição fez com que a igreja do Senhor crescesse e avançasse os anos, os séculos, e hoje nós estamos aqui, né? 2000 anos de história depois de Jesus, e nós somos frutos dessa perseguição. As boas novas do Evangelho, a cruz de Cristo chegou até nós por conta desses acontecimentos, é isso que nós vamos entender. Então isso aqui é história, é histórica, é história e você precisa saber disso. Amém? Bom, vamos lá. Bom, primeiro, o objetivo central dessa aula é mostrar que a igreja não cresceu apesar, eu falei isso já, não apesar da perseguição, mas por meio dela, por meio da perseguição. A igreja cresceu por conta da perseguição. Outros objetivos dessa aula é entender por que a igreja foi perseguida, por que a igreja foi perseguida, por que Deus permitiu tanto sofrimento, né? Por que homens precisaram passar por tudo que passaram, conhecer exemplos reais de fé sobre a ameaça de morte. Nós vamos perceber também o contraste entre a igreja perseguida e a igreja confortável de hoje, porque vamos falar a verdade, nós vivemos numa era, num tempo, né, de igreja confortável. Hoje nós temos liberdade para, num canal como esse, falar sobre a palavra de forma simples, de forma clara, né? Nós vamos avaliar também a própria disposição, a sua própria disposição, a minha própria disposição de sofrer por Cristo. E aí eu já quero começar com uma pergunta, né? Para dar um choque necessário aí em você. E a pergunta é, eu gostaria que você refletisse já no início dessa aula. Se hoje a sua família tivesse em risco pelo fato de você ser cristão, você ainda continuaria sendo cristão? Olha só a pergunta. Se o fato de você ser cristão, eu vou inverter, mas com o mesmo princípio. Se o fato de você ser cristão hoje colocasse a sua família em risco, você ainda assim seria cristão? Porque para os cristãos dos primeiros séculos, né, a fé não era uma identidade cultural, não era um hábito, né? Eu vou lá na igreja porque eu tenho um hábito de ir aos domingos ir na igreja, pedir a bênção do Senhor. Não. Ser cristão naquela época era quase que uma sentença de morte mesmo. Olha só o que diz João, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 1. Jesus dizendo, olha isso. Tenho-vos dito, ele está dizendo aos discípulos, tá? Tenho-vos dito essas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, ou seja, os lugares de cultos de vocês. De fato, vem a hora em que qualquer que vos matar pensará estar oferecendo culto aos seus deuses, a Deus. Então, qualquer um que vos matar, que matar vocês, que estão cultuando, que estão aprendendo aqui de mim, que estão ouvindo as minhas palavras, qualquer um que matar vocês pensarão estar prestando culto a Deus. Então olha só que Jesus, e também depois ele faz isso em 1 Pedro capítulo 4, a partir do versículo 12, Pedro vai falar, né, aquilo que Jesus... Vamos lá para você poder entender. Olha só o que Pedro diz. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 12. Olha só o que ele diz. Amados, não os estranhei a ardente prova que vem sobre vós, para vos provar, como se coisa estranha vos acontecesse. Pelo contrário, alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, ou seja, sois envergonhados,
Bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou a quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, né, ou porém, se padecemos como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por esse nome. Então observa que Jesus aqui, né, em todo o Novo Testamento, tanto por meio da palavra de Jesus direta, como da palavra dos discípulos, através das cartas e dos seus livros, ele nunca prometeu ausência de tribulação, né? Ele nunca prometeu segurança, mas ele sempre prometeu presença. Olha, eu vou estar com você no meio da perseguição. Eu vou estar com você, através do Espírito Santo, no meio da aflição, da tribulação. Então Jesus já alertava a perseguição. Então a perseguição que aconteceu já era um aviso de Jesus. Bom, por que então que a igreja foi perseguida, pastor? Qual foi o motivo? Gente, o tempo voa demais, já passamos dos 10 minutos de aula. Olha só, vamos correr aqui. Por que a igreja foi perseguida, né? Alguns erram dizendo que é porque eles pregavam Jesus, né? Isso, na verdade, é muito raso. Sim, eles foram perseguidos principalmente por conta do nome de Jesus, mas nós vamos entender por que era por nome de Jesus. Então, alguns dos motivos reais da perseguição. Primeiro, por exclusivismo cristão. Os cristãos diziam, só o Senhor é Deus, né? Isso está lá em Atos 4:12. Então eles diziam, só Jesus é Deus, né? Só o Senhor é Deus. Isso era inaceitável para o Império Romano. Isso era inaceitável, né, para o império que era politeísta naquela época, que tinha vários deuses, e inclusive reconhecia o imperador como um deus. Então isso era inadmissível. Então começa por aqui. Um grupo de pessoas pequeno até então, né, pelo tamanho da população naquela época, um grupo pequeno de pessoas começam a dizer que só Jesus é Deus no meio de uma nação, né, o Império Romano, no meio de um império que é politeísta. Lembrando, querido, que o Império Romano é o império que dominava naquela época. Deixa eu só explicar para você o que é o Império Romano, porque talvez você crie algumas confusões aí na sua mente, né? Roma não era apenas, talvez se você perguntou, Roma era um país, Roma era uma cidade. Esse conceito de país e cidade é moderno, né? Essa divisão de fronteiras nos dias de hoje é moderna. Na verdade, Roma era um sistema, né? Era a capital de um sistema, era uma cidade, né? Vamos trazer para os dias de hoje, que era a capital de um sistema que governava, né? Governava de forma política, de forma religiosa, de forma militar, de forma opressora em outros países, como por exemplo, ele governava na Judéia. Eu anotei aqui os países, deixa eu pegar, ó. Itália, Gália, que hoje é a França, Hispana, que hoje é a Espanha, Grécia, na Ásia Menor, no norte da África, na Judéia, né? Então tinha vários povos, várias línguas e culturas diferentes sobre um único poder central, que era o poder de Roma. Então toda vez que nós falarmos o Império Romano ou falarmos sobre Roma, nós estamos falando sobre esse império, né? Que governava, que oprimia alguns povos e que de forma política centralizava o poder sobre Roma, sobre o imperador que cuidava de toda aquela região, aquele país. Então, toda vez que nós falarmos do Império Romano é esse. Roma era a capital desse império, mas o Império Romano estava em vários lugares. Então, por que a igreja foi perseguida? Primeiro, por exclusivismo cristão. Segundo, por recusar o culto ao imperador. O imperador, naquela época, era considerado como um deus. Inclusive, ele dominava o governo, né? Ele dominava sobre o poder político. Ele tinha um poder político absoluto, né? Ele controlava o Senado, ele criava leis, ele nomeava governadores. Esse era o poder do imperador. Então, só para você entender, o imperador ele não tinha apenas o poder de um rei ou de um governador. O imperador tinha um poder absoluto. Então, um dos poderes dele era político. O segundo poder do imperador era um poder jurídico, né? Diferente de um presidente hoje, que ele é um poder executivo, que ele executa, o imperador não, ele tinha o poder executivo e também jurídico, né? Ele era a instância máxima da justiça. Ele podia condenar, ele podia absolver, ele podia aliviar, é ele que fazia isso. Então, poder político e poder jurídico. O terceiro poder, poder religioso. O poder religioso também estava sobre o poder do imperador, né? O povo dizia que ele era o mediador entre Deus e o povo.
E o quarto poder que o imperador tinha era o poder militar, né? Ele era o comandante supremo do exército, responsável por guerras e repressão. Então, quando um cristão não prestava culto ao imperador, isso era inadmissível, né? Isso não era só algo religioso, mas era falta de lealdade. Então, as pessoas da época que adoravam o imperador, eles viam o cristão como um povo desleal, né? Eles queimavam incenso a César, né? E aí recusar isso era uma suspeita de conspiração. Então, esse também foi um dos motivos pela perseguição, né? Então, o primeiro motivo foi por conta do exclusivismo cristão e o segundo foi a recusa ao culto ao imperador. Outro motivo foi por algumas acusações falsas que aconteciam naquela época aos cristãos, né? Primeiro eles diziam que o cristão era ateu, né? Então o ateísmo era atribuído aos cristãos, porque os cristãos não adoravam os deuses que tinham, né? Os deuses pagãos na época, né? Não adorava a outros deuses, adorava a um único Deus, né? Eles não adoravam aos deuses visíveis que naquela época se adorava. Então também isso foi inadmissível por aquele povo e havia essa acusação falsa. Na verdade, ele não era ateu, o povo tinha um Deus, mas era o único Deus, o Deus verdadeiro. Mas havia acusação falsa de que eles eram ateus. Havia também uma acusação de canibalismo. Olha que loucura! Mas houve-se essa acusação na época, porque a ceia do Senhor, quando o Senhor institui a ceia, ele fala, olha, vocês vão comer do pão, que é o meu corpo, e vocês vão tomar do vinho, né, do suco de uva, que é o meu sangue. E aí, então, essa visão de ceia espalhou-se uma mentira sobre canibalismo. Olha, os cristãos é um povo canibal, porque eles estão com uma história de comer o corpo um do outro, de tomar o sangue do outro. Olha que loucura que se surgiu essas acusações falsas na época. Outra coisa que aconteceu, como eles tinham algumas reuniões secretas, os cristãos se reuniam em casa. Lembra da igreja primitiva que nós falamos? Eles se reuniam de lares em lares para pregar a palavra, né, a doutrina dos apóstolos, para pregar sobre a cruz, para falar sobre aquilo que Jesus tinha feito. E aí essas reuniões secretas, para eles, eram para os romanos, né, para o Império Romano, era tido como imoralidade, imoral, vocês não podem fazer isso. Né? Eles imaginavam que eles eram vistos, os cristãos, como um povo subversivo, como um povo que estava para fazer uma guerra mesmo. Eles imaginavam que os cristãos estavam tramando algo. Então esses foram os motivos, não só religioso, mas político também. Não só religioso e político, mas também cultural, né? Porque eles não aceitavam algumas culturas por conta da transformação que havia neles, né? Tinha tido dentro do interior deles. Então isso era inadmissível para o Império de Roma. Outro motivo, né, que eles eram perseguidos. Eles recusavam, eu já disse isso, né, mas esse é o quarto motivo, recusava o culto imperial, né? Então isso era uma acusação de traição. O culto ao imperador não era só religioso, mas era um teste de lealdade civil. Nós podemos falar aqui também, né? Olha só uma frase que eu achei, né, estudando e coloquei aqui. Olha que interessante isso. Roma não matou cristãos apenas por causa da cruz, mas porque a cruz criou um povo que não podia ser totalmente governado por César. Então, historicamente, o povo foi perseguido não apenas pela cruz. Sim, a cruz foi o que gerou, né, a mudança de mentalidade deles, né, a metanoia que Jesus veio trazer, a mudança de vida, a mudança de pensamento, né, a conversão ao cristianismo, criou um povo que não podia ser governado totalmente pelo imperador, por César. Então, nessa época, eles começaram então a não gostar, começou a haver-se um desconforto do Império Romano e por isso houve perseguição, beleza? Bom, qual foram as grandes perseguições? Hoje nós vamos falar de duas grandes perseguições do primeiro século, né? Até o ano 100 depois de Cristo, então, do primeiro século. Depois, na próxima aula, nós vamos continuar essas perseguições. Lembrando, queridos, deixa eu já lembrar você, na próxima aula, no próximo domingo, perdão, nós não teremos aula. Dia 15/2, domingo, nós não teremos aula porque nós estaremos no retiro, tanto a comunidade leste quanto a comunidade Monte Aprazível, estaremos lá vivendo o nosso período de retiro espiritual no período do carnaval. Então nós não teremos aula, tá bom? Voltaremos na próxima semana após o retiro. Bom, então duas grandes perseguições que aconteceram, tiveram mais,
mas aqui eu listei duas grandes perseguições. A primeira perseguição foi por Nero, né? Então, enquanto a igreja crescia, enquanto a igreja se expandia, né? Nós já aprendemos isso quando aprendemos no Novo Testamento, quando vimos sobre o panorama bíblico do Novo Testamento, nós vimos que a igreja foi crescendo através das viagens de Paulo, através dos apóstolos que pregavam, né? O evangelho foi ganhando uma grande proporção, não só local, mas como também em outros lugares. Cumprindo aquilo que Jesus tinha pedido, a ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, cumprindo também a promessa de quando nasce a igreja, lembra Atos 1:8, mas recebereis poder para ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então isso está se cumprindo, a igreja está crescendo no meio da perseguição. E uma das grandes perseguições foi por meio do imperador Nero. Olha só, Nero foi imperador. E no ano de 64, 17 de julho, a cidade de Roma, que era a capital, né, desse império, pega fogo. Um incêndio criminoso que não se sabe ao certo quem praticou. Acredita-se que foi Nero de forma proposital para culpar os cristãos, mas não se tem provas disso, né? A história não deixa claro. Mas um estudioso do primeiro século, inclusive um historiador romano, né, Tácito, diz que a fofoca que acontecia-se na época, a conversa que se rolava na época é que realmente tinha sido Nero, mas nós não podemos cravar, porque a história não deixa isso claro. Mas foi um incêndio criminoso. A cidade de Roma pegou fogo durante 7 noites e 6 dias, de 17 de julho de 64 até 24 de julho de 64 depois de Cristo. Roma fica em chamas, né? A cidade é praticamente toda destruída. Dos 14 bairros que havia naquela cidade, apenas 4 fica pouco. Os outros 10 foram totalmente destruídos, mas 4 desses bairros foram menos destruídos, foram mais poupados. E esses bairros tinham uma população massiva de cristãos. Então, bastante cristãos moravam lá. Pessoas convertidas ao cristianismo moravam nesses bairros que foram menos atingidos. Então, isso dá a Nero um álibi, né? Para ele acusar os cristãos. Isso dá a Nero a chance de colocar nos cristãos a culpa pelo incêndio de Roma. E ele propaga essa mentira. Olha, foi os cristãos que incendiaram Roma. Bom, agora se começa uma era, assim, perversa mesmo. O cristianismo já estava sendo perseguido, porém aqui em 64 se instala um tempo de perversidade contra os cristãos. Porque agora se eles tinham, né, um motivo para perseguir e matar os cristãos. Então foi Nero que mandou prender Paulo. Nessa época, eles caçam Paulo e jogam Paulo na prisão marmentina, né, que eles chamam prisão marmentina, que era a prisão masmorra mesmo. Paulo não vai preso mais como ele já tinha sido, nós falamos isso lá no panorama do Novo Testamento, que Paulo, num determinado tempo, ele fica preso numa prisão domiciliar. Lembra disso? Que ele fica numa casa alugada, numa prisão domiciliar, com um soldado lá cuidando dele. Agora não, agora Paulo vai preso na masmorra mesmo. Ele vai preso na prisão mais temida de Roma nessa época. Essa prisão, inclusive, as pessoas, era fria, era insalubre, né? Os presos saíam de lá ou com lepra, condenado à morte através da lepra, ou eles saíam de lá para o martírio, que foi o caso de Paulo, saiu de lá para morrer. Então era uma prisão terrível, Paulo foi preso nessa prisão. E isso se desencadeou por conta do incêndio em Roma. O incêndio em Roma fez com que eles culpassem o cristão, e Paulo era líder dos cristãos nessa época, né? Era líder principal do cristianismo nessa época. E aí então eles pegam Paulo, prende Pedro, né? É Nero que inclusive manda matar Pedro. Ele decide, né, por matar Pedro e vários outros homens. Nós estamos falando de alguns nomes aqui, mas muitas pessoas foram mortas. Queridos, naquela época os cristãos eram crucificados também. Alguns historiadores dizem que faltava madeira em Roma para crucificar os cristãos. Faltou madeira de tanto cristão que foi crucificado. E aí então, pela falta de madeira para crucificar os cristãos, eles começam a colocar os cristãos em umas hastes de madeira. Isso é verdade, histórico, tá? Isso não é lenda, não. Isso aqui não é, isso é história, não é fábula, é história real, aconteceu. Pode parecer um absurdo, mas aconteceu. A igreja foi perseguida nesse ponto. Eles colocavam hastes de madeira na cidade e colocavam-se os cristãos nessa haste.
e colocava piche no corpo e aí incendiava como tochas para iluminar a cidade de Roma. Então a cidade toda onde se passava tinha tochas de cristãos sendo queimados vivos. Olha a perversidade que se aconteceu. Então Nero foi um dos piores perseguidores da igreja antiga, né? Dessa igreja aqui primitiva, do primeiro século. Né? Esse foi o caso de prisão, o caso de perseguição dos cristãos Nero. Então Nero foi um imperador terrível. Depois de Nero, no ano de 81 a 96 depois de Cristo, teve um outro imperador que também foi ruim, né? Que também foi péssimo, foi perverso, foi Domiciano. Né? Domiciano, na verdade, o nome dele era Tito Flávio Domiciano, conhecido como Imperador Domiciano. Nasceu em 24 de outubro de 51 e reinou, né? E foi um imperador, ou seja, dominou os 4 pontos que nós já aprendemos aqui, dominou a política, dominou a religião, dominou as forças armadas e também dominou sobre o poder jurídico, né? Então, aqui nessa época foi Domiciano, né? Domiciano, inclusive, foi ele que começou a segregar, né? Começou a aprisionar alguns homens de Deus, inclusive o apóstolo João. Ele manda o apóstolo João para a ilha de Patmos. Né? Nessa época aqui, o apóstolo João estava pregando, e aí ele manda o apóstolo João preso lá para a ilha de Patmos. Lembra que nós já falamos isso também quando estudamos o panorama bíblico do Antigo Testamento, do Novo Testamento, Apocalipse, que nós falamos que João, ele foi mandado preso para uma ilha, e lá nessa ilha Deus dá para ele a visão do Apocalipse. Então foi Domiciano que fez isso. Nós falamos, inclusive, na aula do Apocalipse, nós falamos sobre esse imperador, né? Ele era um pouco diferente de Nero, porque Nero era uma pessoa totalmente instável, era um maluco mesmo. Nero era um maluco. Se você ler a história de Nero, você vai ver que Nero era uma pessoa incontrolável. Ele era um doidão mesmo. Agora aqui não, Domiciano era frio, Domiciano era organizado e Domiciano era autoritário, né? E ele também exige a adoração como Deus, como Nero e outros imperadores romanos exigiam, aqui Domiciano exige também. E aí então ele decide, por conta do aumento do evangelho, exilar alguns líderes como João e também como alguns outros, tá bom? Bom, nós vamos parar por aqui. Nós poderíamos falar sobre outras perseguições, mas não vai dar tempo, nós vamos parar por aqui. O fato o intuito dessa aula é que você entendesse, né? Espero que você tenha compreendido isso, que para que o evangelho chegasse para mim e para você, pessoas morreram, querido. Pessoas não só morreram de forma simples, mas pessoas morreram de forma brutal. Pessoas morreram de forma violenta. Pessoas morreram de forma vergonhosa. Pessoas morreram de forma dolorosa. Imaginem uma pessoa ser presa numa haste de madeira, ter seu corpo todo cheio de piche e acendido fogo nela. Ela virou uma tocha humana ali. Pessoas morreram crucificadas. Não só Cristo, mas agora a cruz foi estendida a vários outros cristãos que morreram de forma violenta, de forma dolorosa. E aí, agora eu quero fazer de novo aquela pergunta que eu fiz no começo para você, né? Se a sua família estivesse em perigo por você ser cristão, você ainda seria cristão? Porque, como eu disse no começo da aula, ser cristão naquela época não era algo apenas cultural, não era apenas algo habitual, né? Como alguns hoje, né? Que vão na igreja por hábito. Não, ser cristão naquela época era ter uma convicção absoluta, e deveria ser nos dias de hoje. Eu sei que tem vários cristãos que são, mas alguns são por hábitos, por comodidade, por moda, né? Então, ser cristão naquela época era ter uma convicção absoluta. A pessoa estava disposta a realmente morrer por Cristo. E aí você? Qual é o seu nível de cristianismo, né? Qual é o seu nível de ser cristão? Você está disposto? Se a sua família corresse perigo, se alguém chegasse para você hoje e falasse assim, ou você nega, ou seu filho morre, como você reagiria? Ou você nega, ou a sua família morre, como você reagiria, querido? Eu não posso dizer como eu reagiria, porque eu não sei. Só realmente vivendo na pele, vivendo essa prova para saber como reagiríamos. Eu não posso dizer aqui, ser hipócrita e falar, não, eu não nego a Jesus. Eu não sei, querido. Eu não sei se colocasse um filho meu em perigo, como eu reagiria. Eu só sei que, graças a Deus, nós vivemos num tempo bom. Graças a Deus, nós
conseguimos o nosso espaço. Graças a Deus nós vivemos um tempo de paz. Porém, olha só essa advertência agora, porém, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque o conforto talvez nos deixa relaxado. O conforto talvez faz nós sermos cristãos por, por hábito, por conveniência. Então é esse o sentimento que eu quero gerar em você nessa aula. Será que você é cristão por uma convicção absoluta ou por conveniência? Porque o cristianismo te dá lucro, e não só lucro financeiro, né? Deus te abençoa financeiramente, mas o cristianismo te dá uma segurança de poder clamar alguém que te cura, poder clamar alguém que te salva, poder clamar alguém que tem um... Talvez tem pessoas que enxergam o cristianismo como autoajuda, como uma ajuda psicológica, por exemplo, né? Para não adoecer. Como você enxerga o cristianismo? Que você tem certeza e convicção daquilo que você crê? Pense nisso. Esse foi o intuito dessa aula. Então, nós terminamos aqui a nossa terceira aula sobre a história da igreja. Vem muita coisa por aí, muito conhecimento. Que você não falte nas próximas aulas, que você não deixe de assistir esse vídeo. Compartilha com alguém, curte aí, deixe seu comentário. Amém? Eu quero poder orar, lembrando que no próximo domingo, dia 15/2, nós não teremos a nossa escola bíblica. Nós vamos voltar na outra semana, na semana seguinte ao retiro, porque semana que vem nós estaremos todos no retiro. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por essa aula. Senhor, eu quero te agradecer porque o teu sacrifício naquela cruz nos deu liberdade hoje. O teu sacrifício naquela cruz nos deu salvação hoje. O teu sacrifício naquela cruz motivou homens e mulheres a sofrer pelo Evangelho. Pai, hoje nós conhecemos o Senhor por conta daquilo que o Senhor começou na cruz, daquilo que o Senhor fez na cruz, daquilo que o Senhor começou e consumou. Sim, porque o sacrifício foi feito pelo Senhor. O sacrifício foi consumado. Mas a história, Senhor, está marcada por homens que também deixaram seu sangue no caminho. A história está manchada com o sangue de homens e mulheres que morreram para que hoje eu pudesse conhecer esse Evangelho. Para que hoje esses homens e mulheres que me assistem pudessem conhecer esse Evangelho que traz transformação e mudança de vida para nós. Pai, obrigado. Obrigado por cada homem que morreu, Senhor. Obrigado por cada sangue de mártir que foi derramado e doado para mim, para nós que estamos aqui hoje. Obrigado. Obrigado porque o teu Espírito Santo se encarregou de encher cada homem que foi testemunha, que virou mártir a ponto de morrer, para que nós hoje pudéssemos ser livres. Obrigado por isso. Pai, nos dê uma semana abençoada. Nos dê um retiro. Semana que vem nós estaremos em retiro. Abençoados. Que seja tremendo, que seja um período de cura, de reabastecimento, de transformação, de nos enchermos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Fique com Deus e até a próxima aula. Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.